Oi, tudo bem? Me chamo Daniela, estou no Igreja em Ação. Sou psicóloga e o tema que nós vamos falar hoje é o autismo, sobre o autismo, tá? Vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história, tá? Como eu falei, eu sou psicóloga, porém eu sou mãe de autista. Eu sempre sonhei ser mãe, então quando eu planejei a minha gravidez toda, tudo pensado em torno disso, eu nunca imaginei que viria uma criança com um espectro autista. A gente já pensa naquela criança, todos os sonhos, como que vai falar, como que vai ser, como que a gente vai lidar com essa criança, e aí, né, tudo é desconstruído porque a gente começa a perceber comportamentos diferentes dos nossos filhos. Com o meu filho foi assim. Com 1 ano e meio, até 1 ano e meio, meu filho se desenvolveu super bem. Ele estava cumprindo todas as etapas de desenvolvimento de uma criança normal. Com 1 ano e 5 meses, ele parou de falar algumas palavrinhas que ele já falava. E isso tem um nome também, que é o autismo regressivo. Isso pode acontecer com várias crianças. Por que acontece o autismo regressivo? Porque em certas fases do desenvolvimento de qualquer pessoa, existe a poda neural. E nessa poda neural, numa pessoa normal, é só tirar o excesso de informações que a gente não usa, né, no cérebro da gente, e a gente continua o desenvolvimento normal. No autismo regressivo, essa poda tudo, limpa tudo que a criança tinha aprendido até aquele momento. Então, assim, são assuntos e palavras muito difíceis e complexas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, nós vamos ter outros encontros, nós vamos trazer profissionais que atendem crianças autistas, tá? Para a gente ir colocando mais detalhe nas coisas. Então, por exemplo, professores, catequistas, pessoas que trabalham em creche, né, de maternal, que de repente possa estar assistindo esse programa, e vocês vão poder trocar ideias com a gente numa live que nós vamos fazer, tá? E aí vão mandar perguntas e a gente vai responder. Hoje eu vou explanar para vocês sobre o autismo em cima da minha história, do meu maternar atípico, tá? Que com certeza muitas mães que estão assistindo esse programa vão se identificar com algumas palavras, com algumas vivências que eu vou trazer para vocês. Falando de autismo, não tem como a gente não falar dos níveis de autismo, tá? Então, quando a gente fala espectro autista, você imagina que é algo muito amplo. Então, para ficar melhor, para entender melhor, foi necessário dividir em níveis, né? Já usamos o termo de severo, moderado e leve, e hoje nós estamos usando, né, de acordo com o DSM, a gente está usando os termos de suporte. Estamos usando o termo de nível de suporte. Nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3, que equivale ao severo, moderado e leve, tá? Eu vou falar uma linguagem mais antiga, que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, tá? O nível define tudo. Então, assim, quanto mais severo for esse autista, vai demandar muito mais tratamento para esse autista e muito mais dedicação da família. Então, só para a gente entender basicamente, o autista que ele não fala, que ele é não verbal, ele já se encontra no nível moderado. E o autista, com os tratamentos, ele pode evoluindo e ir caindo de nível, ou seja, ele pode chegar no nível 1 de suporte, ele pode se tornar um autista leve, vamos dizer assim. Então, o meu filho começou, usando o exemplo do meu filho, né? Ele começou no moderado, porque ele não falava, como eu falei para vocês, ele falava algumas palavrinhas e do dia para a noite, simplesmente ele não falava mais. O que ele falava? Mamã, dadá, esse, au au, miau, ele imitava os bichinhos e ele parou de fazer tudo isso. Eu, como mãe, como qualquer mãe, a gente percebe muito bem o filho. Eu falei, tem algo estranho com o Henrique, meu filho se chama Henrique. Eu vou levar ele no neuro. Aí todo mundo, e é isso que todo mundo enfrenta, né? Ah, mas é assim mesmo, cada criança é de um jeito.
o meu filho foi falar com 4 anos, e eu, como psicóloga, daí eu não podia deixar de ser psicóloga, eu estudei as fases de desenvolvimento de uma criança. Embora eu não atenda crianças, eu estudei tudo isso, então eu sei das etapas. E eu falei, não, está errado isso. Uma criança não pode falar com 4 anos, uma criança começa a soltar as palavrinhas com 1 ano. E o meu soltava e parou. Então, lá fui eu pro neuro. Bom, agora nós já vamos entrar na parte de falar do tratamento, tá? Então, o primeiro passo, como eu falei, eu procurei um neuropediatra, né, aqui em Guará. E eu encontrei uma neuropediatra para o meu filho e ali nós começamos a investigação, né? Nós temos que investigar isso. Para mim, talvez, ficou muito claro os sinais do meu filho por eu ser psicóloga. Talvez seja assim. Eu tenho uma facilidade de ver comportamentos, de analisar. Isso para mim é mais fácil. Porém, para mim era muito gritante os sinais. E em conversa com a médica, ela falou, Daniela, olha, o autismo é sono que envolve mais a parte social, de como a criança vai interagir com o mundo, com as pessoas, como que ela vai. No momento, o Henrique teve essa mudança, você me falou, então ele não está interagindo bem. Então, a primeira orientação que eu vou dar para você, não tem um exame específico para isso. O exame é uma análise clínica, ou seja, do comportamento. Então, eu vou orientar você a colocar o seu filho na escola, porque lá ele pode se desenvolver muito bem, porque ele é uma criança sozinha, só tem adultos na família. Bom, aí começou a minha saga. Começou a minha luta de verdade. Primeiro que eu queria colocar o meu filho na escola, na verdade, com 3 anos, quando ele falasse, porque é o receio de qualquer mãe. Como que eu vou mandar meu filho para a escola, sendo que ele não vai contar para mim o que aconteceu lá? Mas aí eu já tive que vencer esse meu medo e colocar o meu filho, sem falar mesmo, na escola, com 1 ano e 7 meses. Muito bem recebido, muito bem tratado no colégio. E ali foi. Realmente, o Henrique melhorou bastante a parte social dele na escola. Porém, sem falar, sem interagir. Ele ficou mais esperto, ele começou a ficar mais ativo, ele se interessava pelas atividades, mas não pelas pessoas, não pelas crianças. Ele não é um autista que sai correndo de uma criança, mas ele não tem troca com a outra criança. Então, ele brincava sem função. Tipo isso. Isso é um dos sinais que as pessoas devem perceber nos filhos. Por menor que seja a criança, ela tem que brincar com função. Por exemplo, eu vou pegar um carrinho, eu vou fazer brum, eu vou ver um cachorrinho, eu vou fazer au, au. O meu filho não brincava com função. Ele pegava o carrinho, ele ficava virando o carrinho. Ele pegava o bichinho, ele ficava jogando o bichinho. Era totalmente sem função. Então, as palavras da médica para mim foram essas. Daniela, o seu filho tem 5 pontos muito importantes. E desses 5 pontos, 3 são os que mais me chamaram a atenção. Que é o quê que o autista pode trazer? O seu filho anda na ponta do pé, não são todos autistas que andam na ponta do pé, mas a maioria anda na ponta do pé. Por que anda na ponta do pé? Anda porque eles têm um sensorial muito ativado. Então, eles são muito sensíveis a tudo. Quando eu falo da parte sensorial, eu falo do toque, eu falo do som, eu falo da luz. Isso tudo sobrecarrega muito um autista. Então, até a questão dele pisar no chão, isso incomoda o autista. Então, muitas vezes ele anda na pontinha do pé para ficar mais confortável para ele. Então, o meu filho sempre andou na ponta do pé, não mantinha o contato visual. Você podia chamar ele, Henrique, raramente ele olhava, e quando ele olhava, ele não sustentava o olhar. Sabe quando a gente está conversando com alguém e fala, oi, tudo bem? Ele poderia falar assim, ele não falava, mas era assim. Não mantinha. E até hoje ele mantém bem pouco, isso é muito do autista, tá? E o mais importante, eu acredito, que é a fala, porque aí a fala, ela entra num ponto que ela bloqueia ainda mais a comunicação dessa criança com o mundo em torno dela, né? Enfim, e os outros pontos seria sensibilidade ao som, que na época meu filho não tinha, mas hoje ele tem, e com luz, que antes ele também não tinha, mas hoje ele tem.
Então, o que eu estou tentando falar com tudo isso? É tudo muito complexo a gente falar do autista, porque ele tem fases e momentos de desenvolvimento que não seguem à risca o desenvolvimento de qualquer criança, e a gente vai se adaptando para lidar melhor e para ele se desenvolver melhor. Só que sempre é uma surpresa. Porém, os profissionais vêm para ajudar a gente nesse processo. Então tá, você deve estar se perguntando de onde, como que eu sei se eu posso ter autismo, se eu não posso, de onde vem isso, como saber. Então, alguns estudos, aliás, muitos estudos falam que o autismo é genético, tá? Então, assim, se a família tem essa predisposição, a criança pode nascer autista, porque tem outros autistas na família, enfim. Antigamente, tinham autistas por aí e as pessoas não sabiam, né? Inclusive, hoje em dia está se descobrindo muitos adultos autistas. Era pouco falado. Antigamente era muito visto assim, a pessoa tem aquele jeito, ela é diferente, né? E hoje está se descobrindo tantos adultos autistas porque a gente está olhando mais para isso. Outro ponto que eu gostaria muito de deixar claro para vocês, porque eu acho que isso abre muito a mente, o pensamento da gente, que não existe meio autista. Essas são frases que nós, que vivemos esse mundo do autismo, a gente fica até chateado, porque não tem como ser meio autista. Ou você é autista, ou você não é autista. Ponto final, tá? Só que, como eu falei, espectro autista. Então, cada autista é de um jeito. Ele não vai ser igualzinho, não vem numa cartilinha onde eu falo assim, todo autista vai ter isso. Não, né? Até pensando na parte genética, cada pessoa tem uma genética, então se ela for autista, mesmo assim ela vai carregar uma genética daquela família que ela vai viver de uma forma, então ela vai apresentar comportamentos de outra forma. Porém, num cenário geral, a gente conhecendo um pouquinho, falando um pouco mais, é notável hoje em dia quando a gente vê uma criança autista, tá? Falar um pouquinho para vocês de como lidar com essas crianças autistas em alguns ambientes. Por exemplo, para você que é professor, pessoas que convivem na família com crianças autistas, ou creches, ou na catequese, né? Porque essas crianças, elas estão sendo incluídas, né? Então, nós vamos ver cada vez mais autistas em ambientes normais, né? Do dia a dia da gente. Então, falando um pouquinho, eu vou dar o exemplo da escola, vou começar pela escola. Porque, assim, na verdade, o ideal ainda ninguém atingiu, pelo menos aqui no Brasil, não. Mas eu vejo muito esforço por parte das escolas, muita atenção, muito cuidado. Então, basicamente, quando uma criança autista está em sala de aula e você percebe que ela pode estar desregulando, é esse o nome que a gente usa, anteceder essa crise que pode vir, a gente começa a perceber que a criança está se desregulando. Como que é isso? Ela está ficando mais agitada, ela está ficando nervosa, ela está jogando coisas, ela está ficando ou muito quieta, isolada. Você já começa a perceber esses comportamentos que é diferente, essa criança está dando alguns sinais. O que eu faço num momento desse que eu consegui ainda perceber e eu posso atuar antes dessa criança entrar na crise? Você precisa tirar essa criança do ambiente, que de repente pode estar com muitos estímulos e isso estar afetando essa regulação dela, e você tira essa criança que ainda não está em crise para um ambiente mais tranquilo, mais silencioso. Por exemplo, na escola você pode dar uma voltinha pelo pátio da escola, se tiver algum bosque, até a criança se autorregular, mas tem que levar ela para um ambiente tranquilo. E isso nós estamos falando num ponto que a criança não entrou em crise. A gente percebeu antes e atuamos antes dela entrar em crise. Beleza, com essa atitude você pode evitar que essa criança entre em crise, e depois que você perceber que ela já se acalmou, se autorregulou, você volta para a sala, sempre observando esse comportamento para você anteceder a crise. Agora vamos falar de uma criança em crise dentro da sala de aula. Isso acontece normalmente
Pode acontecer numa sala de aula, pode acontecer numa catequese, numa creche e até mesmo num passeio, muitas vezes. Não deu tempo, não percebi, eram muitos estímulos e o meu filho desregulou totalmente e entrou em crise. Como que é a crise do autista? De novo, lembrando, cada autista reage de um jeito. Tem a ver também com os níveis e tem a ver com essa criança que é única. Então, ela vai ter crises diferentes. Mas normalmente é choro, um choro bem estridente, que muitas vezes é confundido com birra, mas não é, porque o autista ele tem uma rigidez mental, cognitiva muito forte. Então, se ele não quer algo, eu não quero ficar aqui, ele não vai ficar aqui. Então, não adianta nesse momento que a criança está em crise, você fazer ela ficar no ambiente que ela está demonstrando que não quer ficar. Se essa criança estiver em sala de aula com crise e ela estiver bem agressiva, batendo nas pessoas ou se batendo, você precisa cuidadosamente conter essa criança, normalmente num abraço. Normalmente a gente vai por trás da criança, né? Porque se ela está se batendo, ela pode bater em você até mesmo sem querer e nela mesma. Então, normalmente a gente dá um abraço um pouquinho mais contido nessa criança para ela não se machucar. Depois a gente vai seguir o mesmo passo, que é tirar a criança do ambiente agitado que ela estiver, ou barulhento, ou tirar daquele ambiente, colocar essa criança no ambiente mais tranquilo e esperar ela se autorregular, sempre cuidando para que ela não se machuque, não machuque ninguém. Quando você perceber que essa criança está se acalmando um pouquinho, você fala em tom bem baixo e suave que tá tudo bem, respira. A questão da respiração é muito importante. Nas terapias, normalmente os profissionais, os psicólogos, fono, eles ensinam muito essa criança a questão da respiração. O meu filho já sabe, quando ele está muito agitado, mas ele tem anos, né, em tratamento, ele mesmo, se eu falar respira, ele já começa a fazer a respiração. E isso ajuda muito. Então, quando você perceber essa criança que ela está tentando se acalmar, você pode chegar num tom suave, olhar para ela tranquilamente e falar: respira fundo, respira, tá tudo bem. E aí essa criança vai se regular, tá? Ah, Dani, não deu certo nenhuma dessas propostas que você falou. Então, quando não dá, eu acho muito difícil não dar certo, porque tirando do ambiente já ajuda muito. Normalmente, seguindo todos esses passos que eu falei, né, de tirar a criança do ambiente agitado, de falar com calma, de fazer a respiração, se tiver agressiva, você conter com cuidado, porém contendo. Eu acho difícil essa criança não se regular um tanto para você chamar os responsáveis para ela ir para a casa dela, no ambiente dela, porque tudo isso traz muito conforto para o autista. Ele gosta do ambiente que ele conhece, que ele se sinta bem. Então, normalmente, criança desregulou, leva ela para um ambiente que é dela, que ela se sinta segura, né? Então, aí, naturalmente, ela vai se acalmar. Porém, nessas situações que eu falei para vocês, seja na escola, seja na catequese, na creche ou até num passeio, esse é o passo a ser tomado. Tirar a criança do ambiente, esperar ela se acalmar, se ela estiver agressiva, conter e depois fazer a respiração e pedir calma e falar que está tudo bem e depois, né, chamar os responsáveis e explicar tudo o que aconteceu com aquela criança. Agora, um ponto bem bacana, né, que eu percebo das profissionais que cuidam do meu filho, das professoras, das escolas e todas as pessoas profissionais, né, que são minhas amigas, que atendem crianças autistas, a gente sempre está conversando, trocando figurinhas sobre isso, né? Para você prender a atenção de uma criança autista ou TDAH, por exemplo, que um dia nós vamos falar num outro momento, a gente vai falar também sobre outras crianças neurodivergentes. Hoje a gente está focando mais no autismo, mas para chamar atenção, para ensinar essa criança, primeiro ponto, rotina. A criança precisa ter rotina, ela precisa saber que ela está indo para a escola. Ah, Dani, mas ele não sabe. Sabe sim. Você vai fazer cartilhas com imagens. Então, isso você pode usar na sua
casa e você pode usar imagens na escola, né? Então, na minha casa eu tenho todas as figurinhas coladas na geladeira, de assim, ó, hora do café, porque eles são muito visuais, principalmente para os não verbais, né? Então, eles conseguem associar coisas. Então, como que a gente faz essa rotina da criança? É importante, cada família tem a sua rotina, mas você coloca as tagzinhas coloridas, com imagem, com figuras que lembrem a criança da vida dela. Então, por exemplo, acordou, você já aponta, vamos para o banheiro escovar o dente, né? A criancinha vai com a escovinha, vai lá e escova o dente. Depois café, depois o banho, depois trocando de roupa para ir para a escola. Ou seja, a criança já sabe que dali para frente ela vai para a escola. E ela já vai se preparando, porque eles são muito ansiosos. Então, fazer coisas repentinas com eles pode desencadear crises. Chegou na sala de aula, o professor também, na verdade, toda sala de aula que tem um autista deveria ter uma facilitadora só para aquela criança autista, né? Essa é uma lei, é até uma lei. Toda sala de aula vai ter o professor, porém, aquela criança autista vai ter que ser acompanhada por um facilitador, né? Esse facilitador, o próprio nome já diz, vai ajudar essa criança no aprendizado dela. Muitas vezes, tem alguns autistas de nível mais leve, né, que ele vai acompanhar a sala, ele vai conseguir entender o que a professora está passando. E aí, essa facilitadora, ela vem e ajuda essa criança a direcionar só o conhecimento, a pegar na mão, para escrever. Porém, tudo que você for fazer com essa criança autista, é importante que você use imagens coloridas, bem desenhadas, que representem aquilo que ela vai fazer. Então, basicamente é o mesmo ensino, isso eu estou falando de forma generalizada, tá? É claro que vão ter técnicas, mas daí um psicopedagogo vai falar com mais precisão sobre isso. Eu estou falando de forma ampla, só para vocês entenderem o cenário dentro da escola, tá? Então, normalmente a escola vai trabalhar com imagens, com figuras e para chamar a atenção do autista e sempre trabalhando até dentro da escola a rotina. Olha, agora já nós vamos para o intervalo. Daí tá no intervalo, olha, já nós vamos para a sala de aula. Olha, já tá na hora de ir embora. Então, a previsibilidade com o autista tem que ser trabalhada o tempo todo, tá? Por exemplo, agora eu vou buscar o meu filho. Olha, já a mamãe vai chegar. Então, tudo isso conduz que essa criança funcione melhor, de forma mais tranquila, mais adequada, né? Para que não dê problemas de comportamento. Um ponto bacana para a gente falar e prestar bastante atenção, que é muito difícil chegar num diagnóstico de autismo. Por quê? Normalmente, o autismo ele pode vir acompanhado de uma comorbidade. O que seria isso? Um outro transtorno. Eu acho que acredito que 65% dos autistas têm a comorbidade de TDAH. E entre outras comorbidades, tá? Mas o mais comum seria o TDAH. Então, quando a gente vê uma criança se comportando de forma agitada, a gente pode pensar que ela só tem um TDAH. Mas se você for investigando isso com a ajuda de um profissional, de um neuropediatra, você vai investigando e chegando à conclusão que ele pode também ter um autismo, ou vice-versa, tá? Não é rápido essa avaliação. Tem também a avaliação neuropsicológica, que você vai fazer com uma psicóloga, né, que é neuropsicóloga, e ela vai conseguir nessa avaliação falar para você se essa criança autista tem alguma comorbidade ou não. E se você se interessou por esse assunto, se fez sentido para você, nós esperamos você na nossa live da próxima semana. Nós vamos trazer convidados profissionais para a gente discutir mais profundamente sobre isso. E você vai poder participar, mandando perguntas para a gente direcionadas da sua vida, com a sua criança ou com o seu adulto. Você entra em contato aqui, junto com a gente na live, a gente discute, bate um papo legal, fica todo mundo muito bem informado e levando a vida um pouquinho melhor e mais leve, tá, gente? Um abraço, eu quero agradecer
de coração esse convite. Eu estou gostando muito de participar do Igreja em Ação e é um prazer trazer um pouquinho, né, desse assunto tão importante para todos vocês. Um abraço.